Você precisa se entregar para que Deus possa te abençoar. Você quer ter acesso a todo o tesouro que Deus tem para você? Você quer ter acesso a toda a riqueza que Ele tem para você? Se entrega. Tem gente que está vivendo aquém, à margem, porque não se entregou. Tem gente que está vivendo à margem porque não se entregou. Deus espera uma entrega. Deus quer ter um relacionamento com você. Coloque as mãos no coração, com os olhos fechados. Vamos falar com o Senhor, agradecer a Ele por esse dia, por essa manhã poderosa, em nome de Jesus, ó Deus santo e poderoso. Meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos, obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio e essa oportunidade que temos, meu Deus. Meu Pai, nesse projeto Casa Firme, 25 horas de oração. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado por essas portas abertas. Obrigado por essa cobertura espiritual. Meu Deus, orações, intercessões, declarações, louvor. Meu Deus, obrigado. Uma atmosfera de poder, Senhor. Obrigado por estar aqui abaixo dessa cobertura. E eu peço que o Senhor, meu Deus, fale aos nossos corações. Nos ajude, meu Deus, a crescer, a avançar, evoluir, desenvolver e atingir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor espera. Meu Deus, que venhamos atingir e chegar, meu Deus, em todos os lugares que o Senhor quer que cheguemos. Eu peço a Tua unção sobre esta reunião, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor eleve o espírito de cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar por gentileza. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Feliz em vê-los. Os meus companheiros da madrugada, né? Feliz em vê-los aqui. Assim como eu tenho falado todas essas reuniões, se você em algum momento sentir o cansaço bater um pouco mais forte, né? Pode ficar em pé, levante-se, lave o rosto, beba uma água, se recomponha, mas não perca essa oportunidade. Eu tenho falado isso e eu penso que é importante reforçar, porque talvez você veio para participar dessa reunião, para participar desse culto, e cochilar, dormir, você vai perder o tempo, você vai achar que só pelo fato de você estar aqui, você está abençoado. E eu vou dizer para você que isso é um roubo. Isso é um roubo. Então, se você entender que você está ali, então não estou aguentando, fique em pé. Eu não vou perder, Senhor, me ajuda, eu vou suportar mais um pouquinho aqui, Senhor, me ajuda. Lava o rosto, beba uma água, vai no corredor ali, bebe uma água rapidamente, se recomponha, mas não perca essa oportunidade. Não deixe essa mentalidade, não, eu estou dentro da igreja, então eu estou abençoado. Você vê que a Bíblia fala do paralítico no tanque de Betesda. Lembra dessa passagem? Ele estava do lado do tanque, não estava? Aquele tanque, quando as águas eram agitadas, todos aqueles que entravam, eles recebiam a cura. Eles estavam à porta do tanque. E muitos estavam ali, como aquele homem há 38 anos. Então não bastava estar ali. Não bastava estar ali. Tinha que verdadeiramente se lançar para que ele pudesse ser curado, para que ele pudesse receber aquele milagre. E não é diferente, porque isso aqui é um mover, isso é uma oportunidade. Amém? Eu gostaria de ler algumas coisas aqui para vocês, bastante leitura. Espero que tenha dado tempo dela colocar todas lá. Quando nós
Quando você fala de relacionamento, nós conseguimos ver na Bíblia vários exemplos de homens que construíram história e se relacionaram profundamente com Deus. E quando nós falamos de homens que se relacionaram profundamente com Deus, nós não temos como pular um grande exemplo para nós, que é Abraão, o pai da fé. A Bíblia fala aqui em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, o tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, repete isso comigo, por meio de você, todos os povos da terra serão o quê? Olha isso aqui. Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Eu falava isso ainda agora há pouco para os obreiros, é uma coisa importante que nós não podemos perder. Primeiro Deus faz em nós, e depois Deus faz por intermédio de nós. Por meio de você, todos os povos da terra serão o quê? Aí no versículo 4, só para concluir a leitura. Então Abrão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Você vê que quando, nesse ponto de partida de Abrão, iniciou-se uma história, iniciou-se o relacionamento de Abraão com Deus. E é interessante que quando Abraão tomou a decisão de sair, ele mostrou para Deus com todas as suas forças que ele estava entrando de cabeça naquele relacionamento. Você vê que ele não se preocupou com o seu pai, com a sua família e com tudo aquilo que ele tinha vivido até os 75 anos de idade. Ele deu ouvidos apenas a Deus. E quando ele iniciou todo esse processo, uma pessoa que tem 75 anos de idade, ela tem vícios, padrões, costumes. Pega uma pessoa de 75 anos de idade e tenta convencê-la de determinadas coisas. Você vai conseguir? Você vai dizer, meu Deus, esse cara é teimoso. Não é? Poxa vida, ô abençoado, pelo amor de Jesus Cristo. Não é assim, é assim. Não, mas eu estou acostumado a fazer assim. É assim que tem que fazer. Não, porque a vida inteira eu tenho experiência. Não estou desconsiderando a sua experiência, mas entenda que o melhor caminho é esse. Não, eu vou ficar assim, eu vou morrer assim. Muitos você não consegue mudar. Não consegue. Você vê que a maioria que tem pai e que é idoso, muitas vezes você quer trazer para perto, está ali para cuidar, para isso, para aquilo outro. É difícil. É mais fácil você se mudar para perto dele do que ele se mudar para perto de você. Porque existe ali várias crenças estabelecidas e fixadas. Agora, quando nós olhamos para essa história de Abraão e vemos o quanto Abraão
se lançou em Deus com base a uma promessa que Deus havia feito a ele. Você vê que Deus tem credibilidade. E ele não precisou de muito para convencer Abraão. Precisou de muito? Não, vamos, Abraão. Além disso, eu também vou fazer isso por você. Eu vou fazer isso, aquilo. Você vê Deus fazendo isso com Abraão? Não. A credibilidade. Aí você vai dizer assim, como credibilidade, sendo que ele nunca conheceu Deus e ele não sabia quem era Deus, e que credibilidade que ele tinha? Ele é o grande eu sou. É uma só palavra. E você vê que quando uma pessoa, você está num relacionamento, você já se decepcionou com alguém? Já? Teu cônjuge já te decepcionou alguma vez? Mas até aquele momento de decepção, não era 100% de entrega? 100% de entrega? 100% de entrega? Quando houve uma decepção, você entrega, mas você fala, por favor, olha, não é assim? Você não tem aquela reserva? Só que é o contrário de Abraão. Você vê que todas as vezes que existe essa abertura para um relacionamento, os dois lados que se abrem, existe uma confiança. Só que o detalhe de um relacionamento entre duas pessoas é que muitas não mantêm e não correspondem 100% àquela confiança que lhe foi dada. E talvez por criações, sentimentos e tantas coisas, elas não conseguem corresponder à altura, àquele nível de entrega. Só que existe um diferencial quando nós nos falamos de Deus. Repete assim comigo, a entrega maior sempre foi e sempre será dele. A entrega maior sempre foi e sempre será dele. Ou seja, quem tem que provar que quer? Somos nós. Eu tenho que provar que eu quero. Eu tenho que provar que eu estou disposto a receber tudo aquilo que Ele tem para mim. E por isso que, por mais que nós galguemos em Deus e caminhamos em Deus, chegamos em Deus em um determinado lugar, ainda tem muito que conquistar. É ou não é? Fala, poxa, me converti, estou batizado, desci as águas, eu falo em línguas, eu já fiz tantas coisas, e aí você se depara com uma palavra, você não é nada ainda. Mas você vai dizer, como assim? Não é nada. Ainda tem muito que conquistar. Você tem muito que provar. Você tem muito que provar. E isso é tão importante quando nós olhamos para isso, porque nós temos tudo, e ao mesmo tempo não temos nada. É ou não é? Você tem tudo, mas não tem nada. O que é tudo? Repete assim comigo, todas as promessas de Deus. É tudo, mas você tem todas elas? Você toca em todas elas? Você tem tudo, não tem? Deus provou para você desconfiança? Provou que Ele não é capaz de fazer, que Ele vai deixar você na mão, ou que Ele vai te abandonar, que Ele vai furar com você? Ele deu algum motivo alguma vez? Nunca. E por que ainda muitos não se entregam como o próprio Abraão se entregou? E não se relacionam com Deus como Abraão se relacionou. Você vê que foi um relacionamento de uma entrega. Eu me recordo quando eu era mais garoto, e eu lembro de muitas histórias assim, de garotas que se apaixonaram por rapazes e que os pais eram contra e ela fugia de casa. Você já ouviu casos assim? Fugiu. Acabou.
Hoje, infelizmente, a bagunça, a anarquia está tão grande que o pai e a mãe não gostando, concordando ou não concordando, está tudo bem, está tudo certo. Fazer o quê? Você não quer, o problema é seu. Viva a vida. O pai e a mãe não estão nem ligando mais, infelizmente. Mas eu lembro que antes existiam pais que diziam, não, eu não concordo, você é desrespeitoso com a família, porque aquele homem, aquele rapaz não é de família, não é? Aquela pessoa é de família, chegava para um relacionamento, lembra disso? Cadê os mais experientes aqui? Olha, vai até a casa de tal pessoa, olha, eu vou apresentar um rapaz, ele é de família? Não é assim? Por quê? Família é a base da sociedade. Existe um relacionamento, existe ali uma cobertura, ele ouve alguém, ele ouve um pai, ele ouve uma mãe, ele segue um padrão, ele segue um alinhamento, ele segue uma estrutura, existe algo consistente ali. Não, aquele lá é um perdidão que tem lá, olha, eu não concordo com esse relacionamento. Ele não é de família, ela não é de família, ela não é uma boa pessoa. Por que que diz isso? Porque é mais fácil uma pessoa converter o mal ou o mal converter o bem? A manipulação. Nós temos vários exemplos na Bíblia, e um exemplo clássico é o Sansão e Dalila. Sansão tinha força, não tinha? Não tinha bênção, não tinha toda aquela estrutura. Ela não venceu ele, não cansou ele. Manipulação atrás de manipulação. Não cedeu, não suportou. E eu e você, hoje, vivemos um tempo que estamos às vésperas de um grande avivamento da igreja. Mas também vivemos um momento mais perigoso. O momento mais perigoso da história é esse. Eu digo ainda que é o tempo aonde a Bíblia fala, e talvez o tempo mais vivo dessa palavra, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Por aumentar a iniquidade. E a iniquidade, ela só vem, repete assim comigo, por falta de relacionamento. O que é relacionamento? Diálogo, conversa, comunhão, compartilhar. Isso é um relacionamento. E quando isso existe, literalmente, existe um fortalecimento. Quanto mais uma pessoa confia em você, mais ela se entrega a você. É ou não é? Quanto mais Deus confiar em você, mais Deus vai entregar o quê? Bênçãos, respostas, definições. Vai confiar coisas grandes nas suas mãos. Quanto mais Deus confiar em você. Bispo, mas eu confio em Deus. Eu creio em Deus. Quem aqui já reclamou por Deus não ter feito algo na vida? Alguém já aconteceu isso? Já? Já? Nossa, tudo isso? Tem gente que está assim, ó, com a mãozinha de T-Rex, né? Mas na realidade, bispo, eu tenho que expor aqui, eu já. Duvidou do caráter de quem? De Deus. Bispo, eu nunca duvidei do caráter de Deus. Será? Saul duvidou do caráter de Deus? Quando Samuel disse a ele, espere por 7 dias. Não foi? Ele esperou? Não, ele duvidou do caráter de Deus. Ele duvidou do caráter de Deus. E uma pessoa que duvida do caráter de Deus é porque ela não conhece a outra pessoa. E a pessoa só não conhece alguém que ela não se relaciona. Você lembra daquela expressão? Olha só, hein? Parece até um culto para os mais antigos, né?
mas é um exemplo clássico. Para não dizer assim, exemplo de velho, né? Que quando combinava algo com alguém, com aquela pessoa, falava assim, olha, tal pessoa atrasou. Olha, eu posso ter certeza absoluta, alguma coisa aconteceu, porque essa pessoa não atrasa. Você conheceu alguém assim? E não é assim, o painho, ou não sei quem. E pode ficar em paz, pode ficar tranquilo, que ele vai chegar. Não, eu tenho certeza, não, só se ele aconteceu que ele morreu. Ah, não chegou, e aí você falou que ia chegar. Então, ele morreu, olha lá, tá indo buscar ele agora. Mas senão ele teria chego. Pessoas de palavra. Hoje, além do contrato, tem que ser registrado no cartório, tem que ter testemunha, tem que ter N situações para amparar aquilo, para a pessoa cumprir com a palavra dela. Não é? Mas não basta só a palavra. Como a própria bispa já disse aqui, que existem prédios da igreja que é alugado, que não tem contrato. A pessoa viu na igreja a confiança, a credibilidade da igreja. A responsabilidade é assim, ó. O que a Cléo falou? É desse jeito. O que a Cléo falou? É isso? Então tá bom, então fica disso. A palavra. No interior se usa muito disso, é no bigode, no fio do bigode. A palavra, a credibilidade. E muitos estão aquém porque, infelizmente, ainda não se relacionaram com Deus como precisa. Ele quer que Deus chegue até ele, mas ele ainda não chegou até Deus. O quanto mais você se aproximar do Senhor, mais o Senhor vai se aproximar de você. Porque Deus, Ele sempre foi grande. Ele é grande. Estes dias ainda eu dei até um exemplo para Ana Clara, que ela ainda perguntou assim para mim, qual o tamanho de Deus? Qual o tamanho de Deus? E eu, um ano passado, ano retrasado, se não me recordo do ano passado, ano retrasado, eu levei ela lá aqui no aeroporto de Guarulhos, no Cumbica, onde, atrás do aeroporto, onde ficam as pessoas para ver os aviões pousando, aqueles aviões enormes. E ela viu aqueles aviões grandes, né? E aí, esses dias ela perguntou, mas qual é o tamanho de Deus? Eu saí com ela ali, próximo onde ela estava indo para a escola, eu fui comprar o lanchinho com ela, tá? Eu falei, olha, tá vendo aquele avião lá? Ele falou assim, não, mas é muito pequeno. Eu falei assim, Deus é desse tamanho. Ele falou assim, Deus é desse tamanhinho? Você não falou que Deus é grande? Eu falei assim, Deus é. Eu falei assim, aquele avião, ele só é daquele tamanho porque ele está longe. Porque quando você esteve perto daquele avião, você lembra do tamanho? Nossa, é muito grande, é maior que o carro. A cabecinha dela. Mas não sei quantas vezes mais que um carro. Eu falei assim, para você ver. Se você estiver longe de Deus, Ele é pequeno. Você não ouve. Você não percebe. Não tem como você se relacionar. Quando você está próximo, você consegue se sentir seguro, protegido, cuidado, amparado. É igual nós falamos sobre a igreja. Quando mais próximo do altar, mais fogo. Mais você se alimenta. É que nem você está com uma pessoa, imagina uma mesa enorme, imagina uma mesa de 20 lugares. E naquela mesa tem uma pessoa sentada na ponta, o anfitrião. E tem 20 cadeiras. Aquele que está mais próximo é o que se relaciona melhor com aquele anfitrião.
Quem está mais longe, talvez não ouve, não tem aquela percepção, não tem aquela intimidade, não tem aquela liberdade de estar mais próximo do anfitrião. E nós, quando entramos em um relacionamento com Deus, quando Deus te chamou para um relacionamento, Deus sabia quem era você. Deus sabia quem era você, com os seus erros e com os seus acertos. E até mesmo Deus sabia que em alguns momentos você iria vacilar, em que em alguns momentos você iria escorregar. Mas mesmo assim, Ele continua acreditando em você. É ou não é? Ou Deus desistiu de você? Nunca. Ele continua acreditando em você. Ele continua investindo em você todos os dias. É interessante que a Bíblia afirma que Abraão foi chamado amigo de Deus. Aí, aqui em 2 Crônicas 20, versículo 7, eu não vou ler o versículo todo, só uma citação, tá? Descendência de Abraão, teu amigo. Ah lá, só o finalzinho mesmo que eu queria. Descendentes do teu amigo Abraão. É que eu peguei aqui em outra tradução, mas é isso aí que eu queria. Ó. Descendentes do teu amigo Abraão. Amigo de Deus. Olha que coisa. Amigo, ele é a mesma coisa que um colega? Você chama um amigo para tomar café? Chama ou não chama? Você chama qualquer um para tomar um café? Alguns vão dizer assim, bispo, o café está caro, não é qualquer um não. Só os amigos mesmo. Nós estamos na terra de Gósen. Aqui em Isaías 41, versículo 8, também uma outra citação. Você, porém, Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês são descendentes de quem? De Abraão o quê? Meu amigo. Olha só. Uma pessoa que chama outra de meu amigo, por que chama outro de meu amigo? Porque confia. Porque confia. Você vê que quando Deus pediu a Abraão, Isaque, o seu filho, o seu único filho, Abraão hesitou? Ele negou? Ele pegou o seu único filho, unigênito, e levou no monte e iria oferecer o garoto em sacrifício. E a parte que mexe comigo é algo que ele estava com o punhal, com o garoto e todo o graveto para acender aquele altar, aquela oferta, aquele holocausto, aquele sacrifício. Antes dele chegar próximo do garoto, o anjo do Senhor bradou em alta voz e disse: Abraão, Abraão. O que ele diz, o anjo? Agora sei que tu temes a Deus. Você vai dizer, o quê? Olha a história que eu construí, e o Senhor está dizendo que agora sei que tu temes a Deus. Ali Abraão deu a nós aquilo que está aqui em Isaías. Coloca para mim Isaías 41:8 de novo, por favor. Aqui foi o ponto crucial que Abraão deu a nós.
Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Meu amigo. Aí aqui, ó, Abraão, amigo de Deus. E olha o que é uma transferência e uma responsabilidade. Você vê que Abraão, ele transferiu para Isaac, Isaac para Jacó, Jacó, e assim foi seguindo de geração em geração. Abraão, amigo de Deus, Moisés falava com Deus face a face, Davi, segundo o coração de Deus, Noé andava com Deus, Enoque foi levado sem ver a morte, Samuel ouviu Deus desde pequeno, Daniel, íntimo de Deus, mesmo na Babilônia, Maria achou graça diante de Deus, Jesus, relacionamento mais profundo com o Pai. Tudo aqui tem uma cronologia, uma história, uma sequência. E é por isso que eu digo, não para em você. Não para em você. Aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19, diz assim, ó. Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava ao ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Olha que coisa, olha que nível de confiança. Que nível de confiança. Você vê que as pessoas hoje estão tão decepcionadas com o ser humano, estão tão decepcionadas hoje com o ser humano, que é difícil hoje, infelizmente, no país que nós moramos, o Brasil, você vê uma dificuldade tão grande em vários aspectos. Você vê que começou eu não me recordo o ano, mas ainda tem uma história por detrás disso, condomínios fechados, por conta de um alto nível de segurança, porque as pessoas queriam se relacionar e queriam liberdade. E ao decorrer do tempo, a liberdade foi se perdendo, as pessoas não confiando mais uma nas outras, não confiando uma mais nas outras. Havia um tempo que, quando se perdia algo, tinha-se aquela expectativa que alguém vai achar e alguém vai devolver. Não era, não era? Perdeu, alguém vai achar, perdeu. Ixi, deu meia hora, ninguém achou, ninguém falou nada e já era. Não é assim? Perdeu, acabou. Acabou. Ou quando não, alguém acha um bem, um valor e devolve para alguém, vai até nos jornais. Nossa, porque alguém encontrou e devolveu a carteira que tinha não sei quantos mil, ou a maleta que tinha. Como que você faz isso? Ninguém faz isso, não é? Poxa, é algo tão nobre que dá até um filme. Se perdeu. Só que, o que eu quero mostrar para você? Você está conseguindo me entender? Só quem está acordado, tá? Quem levantou a mão entregou já. Isso prova e mostra
uma desconfiança nas pessoas. Você vê que quanto mais o tempo passa, as pessoas vão tentando comparar o relacionamento que elas têm com as pessoas, o mesmo com Deus. Deus não é o mesmo. Ele não é o mesmo. Não é o mesmo relacionamento que você teve com aquela pessoa que te decepcionou, que te abandonou. Eu tive muita dificuldade para me relacionar com Deus, muitas. E ainda é um desafio, dia após dia, por tantos abandonos que eu tive. Então eu fui abandonado muitas vezes, deixado muitas vezes. Eu ainda tenho eu digo ainda para Ana Paula, eu falei assim, é uma coisa que eu tenho que me controlar, porque é difícil para mim. E eu tenho vencido isso. Só que é um desafio diário. Me fizeram tantas promessas que fariam coisas comigo, para mim, e nunca fizeram. Então, eu lembro muitas vezes do meu pai, minha mãe, ou pessoas, me prometer coisas, nós vamos, um exemplo muito bobo. Olha, nós vamos pescar. Eu gostava muito de pescar quando eu era criança. Gostava muito de pescar. Então, nós vamos pescar. Chegava, nós não vamos mais. Olha, tal dia nós vamos fazer tal coisa. Olha, não vai mais. Ou quando não, ficava com pessoas ou com terceiros, com situações, e aquilo foi criando uma... Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Uma sensação de abandono absurda. Absurda. Então, quando você tem vários traumas, várias traições, porque isso foram traições. Quando você tem um novo relacionamento, você não dá tudo. É ou não é? Não é aos poucos? Não é em doses homeopáticas? Quando eu digo relacionado a pessoas, eu estou dizendo. Com Deus você tem que entregar-se por inteiro. E talvez a maior dificuldade hoje das pessoas é fazer essa comparação. Não é porque eu já tive coisa assim. Deus não é essa pessoa. Deus não pode ser comparado com aquela pessoa. Alguém aqui já fez essa comparação? Alguém já fez? Talvez todos nós fizemos. Inconsciente. Inconsciente. Porque quando uma pessoa, uma criança, ela recebe uma promessa de alguém, por isso que você tem que tomar cuidado, quem tem filho pequeno, você sempre orienta, olha, cuidado, não ouça tal pessoa, e olha o perigo que você faz com uma criança, não confie em todo mundo, não é assim? Por quê? Você fala, meu Deus, eu falo, mas do mesmo lado é uma faca de dois gumes, né? Eu estou despertando uma insegurança nele, para não confiar nas pessoas, mas ao mesmo tempo eu estou protegendo, porque nem todo mundo é de confiança. Aquela cabecinha pequenininha, consegue entender? Ela está processando um monte de coisa, não é? Não para. Ela nem sabe fazer uma separação daquilo. E para falar a verdade, às vezes nós dizemos assim, não, eu sei separar. Sabe nada. Se soubesse separar, separaria correto. Mas muitas decisões que nós tomamos com base ao que nós já vivemos, com as experiências que nós já tivemos, com aquilo que nós já vivemos e com as emoções envolvidas. Você nunca toma, não, olha, você tem que fazer isso aqui porque isso aqui vai mudar a sua vida. Não, olha, porque assim, eu já tive uma experiência, eu já vivi algo e eu já vi alguém, alguma coisa assim. Você quer ver quando você fala com alguém que vive o tempo todo assistindo televisão. Você vai falar com alguém, você fala assim,
Olha, eu vou fazer tal coisa. Olha, eu acho melhor você não fazer, porque, olha, eu vi uma pessoa, eu vi uma reportagem, você não tem ideia. Olha, eu vou te falar. Essa pessoa foi fazer isso, a outra pessoa. É ou não é assim? Ela ouve muito. A confiança dela. Você pode ver que aquela pessoa está assim. Você está falando com ela está ali dentro dela, maquinando, remoendo. Enquanto isso, você já tomou decisão, você já falou, você está ali, e vai. Só não quer? Então tá bom, estou indo embora, tá, tchau. Fui, vou embora. São várias situações. E nós precisamos nos entregar a Deus por inteiro. O que Deus tem para você é superior a tudo aquilo que você já viveu. É superior. Bispo, como o senhor tem certeza? Nós acabamos de ler Gênesis 12, 1 e 4. Se alguém te amaldiçoar, o que vai acontecer com ele? Se alguém te abençoar, ele vai ser o quê? É que nem o bispo Fernando, esses dias ele falou até algo engraçado. Ele falou assim, é bíblico, né? Alguém te xingou no trânsito, alguma coisa, você colocar um adesivo assim, ó, desejo o dobro para você o que você declarou para mim. Você me amaldiçoou? É bíblico. Não sou eu. A Bíblia está dizendo. Está aqui, ó. Você me abençoou? O dobro para você. Você me amaldiçoou? Aqui para você. E é uma coisa que muitas vezes você não sabe separar. Porque a gente é muita emoção. É ou não é emoção? Hã? Não é emoção? Se eu colocar aquela música nostálgica que te lembra lá, sabe aquela música que quando você era adolescente tocava lá a Celine Dion, né? Qual que as outras, quem os outros aí, né? Esqueci os nomes das outras músicas. Cadê? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Aí, não sei o que ela falou aqui, mas é esse aí também. Aquelas músicas, você lembra? Aí você fala assim, nossa, dá até vontade de chorar. Você lembra daquele tempo. É ou não é? Você assiste filme. Quem assiste filmes aqui? Quando você assiste, termina de assistir o filme, você não tem que tomar cuidado? Tem ou não tem? Eu falei aqui ainda esses dias, eu lembro que a minha mãe tinha um roupão, e aquele roupão era uma tira vermelha, né? E eu tinha acabado de assistir o filme do Rambo. E aí eu vi o Rambo rasgando a lona lá, né? Ele rasga a lona do caminhão lá, faz uma tira e amarra, né? O que você acha que eu fiz depois do filme? Ninguém me explicou que eu tinha que cortar aquele negócio, eu tinha que emendar depois, que eu não ia conseguir voltar ao normal. Mas eu fui lá, cortei certinho. Eu medi. 4 palmos e 3 dedos. Certinho, para dar a volta na minha cabeça, amarrar e ficar as 2 tiras assim. E sem contar que eu desmontei 2 rodins, 2 rodos, uma vassoura, porque eu tinha feito as estacas. Eu tinha acabado de assistir o filme do Rambo. Depois o Rambo chegou, que era minha mãe, né? Que ela foi tomar banho e foi buscar o negócio do roupão. E ela está procurando aquilo lá. E eu de longe vendo. Falei, vai dar ruim isso aí. E deu muito ruim. Deu uns 40 minutos de ruim. E era o Rambo mesmo, viu? Que ela ficou feroz quando eu falei que eu tinha cortado. Que ela falou, você vai emendar isso. Eu falei, eu nem sei como emenda isso.
Até hoje está cortado o negócio. A gente é pura emoção. E você tem que literalmente entender que um relacionamento ele não é assim. Ele é construído na base da confiança. Confiança. Essa intimidade, ela é construída. E quanto mais você confia, mais você entrega. Repete isso comigo. Quanto mais eu confio, mais eu entrego. Você percebe essa entrega? Você nem percebe. Você nem percebe. A pessoa vai demonstrando confiança para você, daqui a pouco você fala, tô a chave do meu carro, não é assim? Pode pegar aí, está aí, ó. Empresta o celular. Qual que é a senha? É isso aqui, ó. Não é assim? Você nem percebe. Você nem percebe. Daqui a pouco virou amigo íntimo. Está ali. E tal pessoa, não, aquele ali é de casa. Não é assim? Aquele é de casa. Você nem percebe. Você vai dando, você vai entregando, você vai se doando. Espera um pouquinho, o que Deus mais precisa mostrar para você? Você consegue me entender? O que Deus precisa mostrar para você? O que Ele precisa te mostrar? Será que não foi o suficiente o que o Senhor Jesus sofreu por nós? Será que não foi o suficiente? Será que não ficou claro que Ele nos ama, que Ele quer nos abençoar? Será que não ficou claro? Será que ficou confuso? Não, porque, sei não, a morte de Jesus talvez tenha sido algo ali, não ficou talvez tão claro. Nós temos que entender que o tempo passa. O tempo passa muito rápido. E quanto mais velhos nós vamos ficando, se não mudarmos a nossa mentalidade, nos tornaremos teimosos, religiosos. E não existe nada pior do que um religioso. Você vê que um ímpio, quando ele se converte, ele aceita Cristo, ele vai embora. Você vê um religioso, ele passa anos dentro da igreja, a vida dele não anda. Porque ele não se entrega. Ele não consegue romper. Ainda o bispo Fernando pregava agora, no culto às 19h30. Agora não, já passou um culto, o dos jovens, mas às 19h30 ele falava sobre essa palavra de Paulo, que Paulo olhou e viu que ele tinha fé para ser curado. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Será que você tem essa fé? Eu ainda falava isso no culto do Homem Forte às 7h da manhã. Repete assim comigo, todos nós recebemos uma porção de fé. Cadê ela? Cadê ela? Cadê essa porção de fé que você recebeu? Você matou ela? Porque o nível de confiança, essa fé, ela vai sendo desenvolvida de acordo com a entrega. Eu tenho um familiar que estava num relacionamento tão louco. Eu já falei isso aqui, que muitas vezes a noiva, ex-noiva, porque não, graças a Deus não casou, perguntava assim, onde você está? Estou no banheiro. Tira uma foto para eu ver. Que confiança, né? Onde você está? Estou em tal lugar. Tira uma foto, deixa eu ver se você está aí mesmo. Eu acho que assim, a Ana Paula está aqui, ela sabe disso. Acho que se tivesse uma pergunta assim, eu estou em tal lugar, manda uma foto, eu quero saber onde você está. Eu falei,
Eu não sei, acho que nem a resposta que eu daria. Porque é uma coisa que eu não consigo, você está conseguindo entender? Eu não consigo conceber isso. Eu não consigo. E aí, as pessoas estão buscando pela fé, buscando Deus, querem vitórias, querem respostas, mas não se entrega, a conta não fecha. Não fecha, não dá liga. Você precisa se entregar para que Deus possa te abençoar. Você quer ter acesso a todo o tesouro que Deus tem para você? Você quer ter acesso a toda a riqueza que Ele tem para você? Se entrega. Tem gente que está vivendo aquém, à margem, porque não se entregou. Tem gente que está vivendo à margem porque não se entregou. Deus espera uma entrega. Deus quer ter um relacionamento com você. Eu poderia citar vários pontos aqui. O relacionamento de Abraão com Sara, o relacionamento de Abraão com seu sobrinho Ló, o relacionamento de Abraão com Isaac, seu filho, o relacionamento de Abraão com Agar e Ismael. Você vê que uma pessoa que se relaciona bem com Deus, ele se relaciona bem com qualquer pessoa. Sabia? Uma pessoa que se relaciona bem com Deus, ele se relaciona bem com qualquer pessoa. E talvez muitos problemas de relacionamento é essa falta, é essa ausência desse relacionamento com Deus. E você precisa investir nisso. Invista nisso. Invista nessa intimidade com Deus. Eu sei que você está aqui nessa madrugada e literalmente assim, eu particularmente, eu estou muito cansado. Muito cansado. Hoje foi um dia bem puxado. Eu levantei, eu e minha esposa, nós levantamos, era 4h35. E depois disso eu não voltei a dormir. Estou praticamente já daqui a algumas horas, quase 24 horas, acordado. E eu estou aqui. Eu quero estar aqui. Eu queria estar aqui. Eu me sinto bem por estar aqui. Porque eu sei que Deus está aqui. E esse momento, essa oportunidade que você tem, que nós temos aqui, é o momento de nós construirmos esse relacionamento. De nós construirmos esse relacionamento. E de fazer com que tudo aquilo que Deus tem investido em nós possa dar fruto por intermédio de nós. E que você não seja aquele que venha reter a bênção da sua geração. Você vê que a Bíblia fala o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e se estende uma geração. A bênção não ficou retida. A bênção não ficou retida em alguém ali que travou a bênção, não. Se você não se relacionar bem com Deus, você não vai se relacionar bem com a sua família, e Deus não vai poder jorrar tudo aquilo que Ele tem. Vai jorrar uma parte, talvez pequena. Viver pequenas coisas, pequenas bênçãos, coisas ali pontuais. Não vai jorrar, não vai jorrar. Você está retendo a glória de Deus, você está retendo a bênção de Deus, porque você ainda não se entregou, você ainda não se lançou diante de Deus, você ainda não se entregou por inteiro a Deus, e deu tudo a Ele. Deus não precisa provar para mim e para você, Ele já entregou tudo, tudo. Somos nós agora que temos que entregar. Ele quer o seu coração. Ele quer que você confie nele.
Ele não quer que você duvide do caráter dele. E quando você desconfia, quando você tem aquela desconfiança, será que Deus vai fazer? Será que você está desconfiando de Deus? Você está desconfiando do caráter dele? Ele quer que você tenha e que você construa esse relacionamento estruturado, com as mãos no seu coração, com seus olhos fechados. Eu quero que você fale com ele. Eu não quero que você fique apoiado em alguma canção, uma música, para você se emocionar. Não, para. Porque quando você está na beirada da cama, ou quando você está em algum lugar, você não tem nada ali. Eu não tenho, Abraão não tinha nada. Quando nós vemos Abraão, e eu ainda estava lendo, e eu ainda me edifiquei com isso, quando ele não tinha nada. Ele estava ali, aquela construção sólida, tão consolidada, tão estruturada. E mesmo quando ele errou, Deus ficou 12 anos sem se falar com ele, ele continuou crendo em Deus, porque ele sabia que Deus ia respondê-lo, ele sabia que Deus não ia desampará-lo, ele tinha certeza que Deus não ia desampará-lo, ele tinha certeza que Deus ia voltar a falar com ele, e que aquela história, aquele relacionamento, e depois daquilo, o relacionamento de Abraão com Deus não foi o mesmo, foi superior, foi para um outro nível, ao ponto de Deus dizer que Abraão, meu amigo de Deus, ó Deus santo e poderoso, eu peço a Deus, Espírito Santo, fale esses corações, Senhor. Meu Pai, chega a esses corações e ajuda, meu Deus, cada um. Ajuda cada um aqui, Senhor, a chegar nesse nível tão profundo, tão intenso. Meu Deus, de o Senhor dizer, esse é meu amigo. Esse é segundo o meu coração. Esse eu falo face a face. E você vê que todos esses homens que eu citei, Abraão não falou com Deus face a face, mas Moisés falou. Moisés não tinha um coração segundo o coração de Deus, mas Davi tinha. Davi não andava com Deus, mas Noé andava. Enoque foi levado sem ver a morte. Samuel ouviu Deus desde pequeno. Daniel, íntimo de Deus mesmo na Babilônia. O relacionamento mais profundo com o Pai foi o Senhor Jesus, o nosso modelo. Então fale com Deus agora e diga a Ele que você precisa dEle, que você precisa da presença dEle, que você precisa dEle. E diga, Senhor, eu não consigo viver, eu não sei viver sem a Tua presença. Fale com Ele e busque a presença dEle. Quero mais viver assim, Senhor Deus. sempre a margem dos meus sonhos.
quero mais fugir dos teus propósitos pra mim. Eu não quero que você fique com a boca fechada, eu quero que você fale com Mas Deus. vou me levantar, Não perca esse momento. vou ouvir a tua voz. Não perca essa Eu não oportunidade. vou desistir. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. Mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir, não. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. E o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Fale com Ele e diga a Ele o quanto você o ama, o quanto você precisa dEle. E diga a Ele o quanto você precisa da presença dEle, o quanto você precisa desse cuidado, dessa proteção, desse zelo. E que você reconhece que sem a presença dEle, sem a direção dEle, sem o conduzimento dEle na sua vida, por mais que você tenha habilidade ou capacidade para alguma coisa, sem Ele você não é nada. Vou me encher de sonhos e um novo espírito Eu te amo, Senhor. Eu te amo, meu Deus. que está em Eu não sei viver sem a Tua presença. minha vida, no Senhor vou reconstruir. Eu não sei viver sem a Tua presença. Eu não vou reter as bênçãos da minha família, da minha geração. Eu não vou ser aquele que vai bloquear. Porque se eu bloquear agora, o próximo vai receber menos ainda. E ao invés de ter um fortalecimento, vai ter uma redução. E uma geração vai sendo mais fraca do que a outra. Eu não quero, eu vou dar tudo. Eu vou me entregar por inteiro. Eu vou me entregar por inteiro, Senhor. Tire todas as reservas. Todas as reservas. Eu não sei quais foram os traumas ou o que você já viveu, quais foram as situações que você já viveu, que talvez vieram com um peso para impedir você de se relacionar com Deus, impedindo você, talvez você teve traumas com o pai, com familiares, com pessoas, e causou ali decepções. Essas pessoas não podem ser comparadas com Deus. Deus não te abandona, Deus não te decepciona, Deus não te abandonou, Ele nunca te abandonou.
Ele não te decepciona. Ele não te decepciona. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não desampara você. Foi você que se afastou e não Ele que se afastou de você. Ele quer intimidade. Ele quer um compromisso. Ele quer um compromisso com você. Ele quer que você tenha compromisso com Ele. Ele quer que você o honre. Ele quer que você o respeite. Ele quer que você siga aquilo que Ele tem dirigido a você, porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que vai funcionar para você. Ele sabe o que vai dar certo para você. Ele vai te abençoar em tudo. Ele vai te abençoar onde você estiver, aonde você colocar as mãos, aonde você pisar a planta dos seus pés. Ele vai te abençoar. Ele vai te honrar. Ele vai ser com você. Ele vai livrar você de todos os inimigos. Ele vai cobrir a sua casa. Ele vai cobrir a sua família. Ele vai realizar os seus sonhos. Ele vai realizar os seus projetos. Ele vai honrar você. Ele vai exaltar você. Nada vai ser retido. Nada, nada. Abraão se tornou poderoso. A riqueza dele. Abraão viveu tudo. Tudo. O que o dinheiro podia comprar e o que o dinheiro não comprava, ele viveu. Nada foi retido. Nada, 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 nada foi retido. Nada foi retido. Ele viveu tudo. E a Bíblia diz que ele morreu farto de dias, uma boa velhice. Uma boa velhice. Farto de dias. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Eu sei que fez Oh, Senhor. agora pra gravar em meu coração que Tu és Deus. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo, Deus. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que fez agora pra gravar em meu coração que Tu és Deus. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és minha salvação. Agradeça a Ele. Gracioso, bondoso, misericordioso, Tu és maravilhoso. Me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que Eu não me sei que deixa não me deixas sozinho. sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és Diga isso, eu sei. Eu sei que estás comigo. Diga isso. Eu sei que estás comigo, Deus. Ele nunca te abandonou. Eu sei que não me deixas Nunca, nunca. sozinho em minhas
que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Abrace Deus. Você não está só. Eu estou com você. Eu não te abandonei e nunca te desamparei. Ele dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui. Sinta-se abraçado. Esse cuidado, esse amor, esse zelo, esse cuidado de um pai que nunca te abandonou, que nunca te desamparou, que nunca se esqueceu de você, que nunca te deixou sozinho, que nunca te deixou. Está presente com você em todos os momentos. Por mais que você em alguns momentos não correspondeu, Ele não te abandonou. Oh, meu Deus. Longe do teu amor. Dá, Senhor. Não posso viver longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Abraça-me. 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 Com seus braços de amor. Com seus braços de amor. Seus braços de amor, quero ser como criança. Cante essa canção. Te amar pelo que é. E faça dessa canção uma oração. Voltar à inocência. Acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, Abraça-me, com seus braços de amor. Abraça-me, com seus braços de amor. ó Deus Santo e poderoso, ó meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor fez nesta manhã. Obrigado por esta palavra. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo cuidado, pelo amor, pelo zelo que o Senhor tem tido conosco. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós somos gratos. Obrigado. Eu peço que o Senhor continue falando aos corações. Continue suprindo, elevando o nível de cada uma dessas pessoas ao Senhor. E que essa consciência, ela seja estabelecida e firmada, ao ponto do Senhor olhar e dizer: meu Deus, que essa pessoa ela é amiga do Senhor, íntima, amigo íntimo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus. Diga: muito obrigado. Diga: eu saio daqui abençoado. Diga: eu tenho certeza que tudo aquilo que estava travado, retido, diga, a partir de agora, vai fluir de forma gloriosa, em nome de Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.